Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo 496. Livro dos Médiuns, capítulo 14, Médios de Efeito Físico, sequência ainda, né? Sequência no vídeo 495. Então, repetindo, se sofre aquele médio, eu vou usar dessa forma assim, se sofre aquele médio, né, que possui aquela faculdade mediúnica, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, independente da faculdade mediúnica dele, independente dos dons mediúnicos dele. Por quê? Porque mediunidade não é privilégio. Ser médium não é ser um privilegiado, no bom sentido, né? Porque é um processo inerente. Então, isso não é privilegiado, isso não é privilégio, não é ser privilegiado em momento algum. Então, por isso que médium não precisa ficar se ostentando. Porque eu sou bom, porque isso, porque aquilo. Esses não são médios, no bom sentido, né? São os desequilibrados, são os perturbados, os obsidiados, você entendeu? Que estão, assim, em busca de fama, né? Estão em busca de holofote, né? Das reportagens, das câmeras de TV, né? Eles querem aparecer em algum programa de televisão, né? Então, se sofre aquele, né, que possui esse sofrimento, é devido a uma causa estranha. Donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes. Olha só para você ver. Donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes. Não são os meios terapêuticos que vamos dizer assim, eu vou usar um outro termo. Não são os medicamentos psiquiátricos que, eu vou usar esse termo, que vai apagar a tua faculdade mediúnica. Não. Você, por exemplo, você foi a um psiquiatra porque você estava vendo espírito, você estava ouvindo espírito, e você estava curando gente, e tal, e tal, e tal, e tal. Psicografando. Sem ver, você estava psicografando lá assim, ó. Aí você vai ao psiquiatra. O psiquiatra pega a receita lá, um medicamento lá. Você toma aquela caixa, você toma 10 caixas, 50 caixas, e você continua psicografando. Você continua vendo espírito. Você continua ouvindo espírito. Ora, se fosse assim, eu então. Porque é capaz que eu já tomei umas 2 toneladas de medicamento. É capaz que eu tomei umas 2 toneladas de medicamento para acalmar o sistema nervoso. Luiz, mas você fala assim, mas qual é o problema? Qual o problema? Comentar algo que nos faz bem, nós devemos procurar os psiquiatras, nós devemos procurar os psicólogos, os neurologistas, os clínicos geral. Ora, gente, nós devemos procurar, por exemplo, as mulheres, né, os ginecologistas, em geral, os oncologistas, né? Eu me esqueço agora o nome da especialidade que os homens devem procurar, né, de uma certa idade. Tem homens que falam assim, eu não vou ao médico
para tratamento de próstata, porque isso não é coisa de homem. Larga de ser ignorante, só. Larga de ser ignorante. Não tá na época mais. Nós não estamos mais na época das cavernas, mais não. Isso é ignorância, isso é primitivismo. Se não necessitássemos, Deus não enviaria à Terra esses seres. Por que que existem esses especialistas aqui na Terra? Porque nós ainda necessitamos. Nós somos enfermos, nós necessitamos de ajuda. Se nós não temos capacidade de nos ajudar, Deus envia seres aqui para a Terra para nos ajudar. Então tem certos homens, eu não vou ao médico, eu esqueço o nome, me perdoe. Nossa, gente, é melhor eu passar em branco do que falar besteira. Eu não vou ao médico que trata da próstata, sei que tem, porque e tal. Larga de ser palhaço. Eu uso esse termo, larga de ser palhaço, larga de ser ignorante, primitivo. Tem nada disso. Aí a pessoa desencarna com câncer de próstata, chega no plano espiritual, os bons espíritos, sabe essa atitude tua? Sim. Isso caracteriza suicídio. Que você deixou de cuidar do teu corpo físico. Mas como eu deixei de cuidar do meu corpo físico? Deus não enviou lá para a Terra os especialistas? Sim. Por que você não procurou um especialista para tratar da tua próstata? Eu? Que isso? Então, suicida. Deixou de cuidar, né, da saúde aqui na Terra. Nós temos que cuidar dessa carcaça aqui. Isso aqui vai se desintegrar um dia, não sei, vai, né? Vai, é normal. Todo mundo tem que passar por isso. Vai se desintegrar um dia? Vai. Mas até lá nós temos que cuidar dela. E dar graças a Deus. Dar graças a Deus as enfermidades, os problemas. Nós temos que dar graças a Deus. Então, olha só. De onde se segue que os meios terapêuticos são impotentes perante os casos onde se manifesta ali as faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos. Não são médicos que vão curar a sua vidência, a sua audição e todas as faculdades que você tem. Não adianta. Não tem nada a ver com transtornos patológicos, né? Segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-las desaparecer. Olha só para ver. São impotentes para fazê-las desaparecer. Então, a pessoa que vai ao psiquiatra, clamando que vê espírito, ouve espírito, e isso é aquilo, tudo relacionado ao mundo espiritual. O psiquiatra, ele vai ali, né, mediante alguns exames, ele vai prescrever alguns medicamentos, né, vai ajudar bastante o paciente. 100% da humanidade deve procurar os psiquiatras. Deve procurar. Você acharia que eu ia dizer nunca que procure esses profissionais? Que isso? Eu estaria indo contra os princípios da doutrina dos espíritos à luz da justiça divina? Nós temos que procurar os psiquiatras, oncologistas, nós temos que nos submeter a cirurgias de tudo quanto é espécie. Precisou, tem que passar, tem que recorrer. Não tem nada dessa, não. Eu sou macho, eu não vou nesse especialista porque macho que é macho. Que macho que é? Isso é um irresponsável com a saúde física. Não tem nada disso, não.
Eu mesmo já fui várias vezes, continuo indo e até quando eu desencarnar, eu quero continuar indo nesse especialista que trata de próstata. Qual o problema? Eita, mas a ignorância é tão grande, né? Então, são impotentes para fazê-la desaparecer. Os medicamentos do psiquiatra, ele não vai ajudar a fazer com que aquele processo que a pessoa está passando por ele, vendo espírito, ouvindo espírito, desapareça. Mas aquelas neuroses, aquelas ilusões, porque tem certos pacientes, certos médios que ainda não, certas pessoas que ainda não conhecem a doutrina dos espíritos, então, por ele desconhecer, ele ali se vê em meio a uma ilusão, a uma fantasia, a uma mistificação, a um charlatanismo, você entendeu? Há um ilusionismo, fica na cabeça dele, e pessoas falando aqui, pessoas falando dali, então ele se vê perdido, você entendeu? E ele passa a ter uma fé não raciocinada, então ele vai para tudo quanto é lado. Então, o médico prescreve medicamentos que acalma o sistema neurológico dele. E todas essas ilusões, essas fantasias, todas essas perturbações, né? Isso o Dr. Sérgio de Oliveira, um dos maiores psiquiatras no Brasil e no mundo, por que não dizer isso, né? Mora em São Paulo, um grande amigo meu, ele responsável pelos estudos da glândula pineal. Se você buscar no YouTube, Dr. Sérgio Oliveira, tema glândula pineal, você vai ouvir palestras maravilhosas a respeito desse nosso amigo, Dr. Sérgio Oliveira, né, da glândula pineal em São Paulo. A pessoa que não conhece, gente, não perca tempo, não. Tem pessoas que falam assim, eu não tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Isabel Salomão. Gente, Dr. Sérgio Oliveira aqui em São Paulo. Ouça, assista as palestras desse homem. Não é fazer propaganda, não. Mas ele é espírita, ele é um cientista, ele é um psiquiatra espírita. Você não tem ideia do que esse psiquiatra trata nas palestras dele. Você fica de boca aberta. Eu fico de boca aberta. Com os temas, com os assuntos, com o que ele diz ali, à luz da doutrina dos espíritos, né? Então, o medicamento, ele abranda, ele acalma aquela pessoa. E a pessoa volta ao estado normal, mas continua vendo, continua ouvindo, só que sem aquelas ilusões, sem aquelas perturbações, sem aquele surto, né? Aí a pessoa mais calma, a pessoa busca uma casa espírita séria. Aí é que está o problema. Busca uma casa espírita séria, leva ao conhecimento ali das pessoas no atendimento fraterno, passe água fluidificada com o tempo, ingressa num curso, estuda a doutrina dos espíritos, disciplina aquelas faculdades mediúnicas, educa a faculdade mediúnica, as faculdades mediúnicas. Daí a pouco está trabalhando aí, como Divaldo, como Chico trabalhou, como Isabel Salomão trabalhou e trabalha até 2022, graças a Deus, nossa irmã, né?
E muitos outros médios no Brasil e no mundo. Mas é preciso disciplina. Por isso, mediante certos transtornos, é preciso recorrer a um psiquiatra, a um psicólogo, quando se trata dessa área, né? Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica. Olha aqui para você ver, tá vendo só? Olha só que maravilha. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica. Você viu só? Então, tem muitas visões, tem muitas audição, né? Tem muito zumbido no ouvido, você entendeu? E tem muitas visões. Ali no princípio, quando a pessoa não tem disciplina, não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, não sabe de nada. Aquilo ali, 90% em certos casos, em certas pessoas, olha só, em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica. E se a pessoa ali encontra-se com uma certa fraqueza orgânica, uma fraqueza neurológica, aí descarrilha-se pela massa encefálica dele, por todo o sistema neurológico, por todo o sistema endócrino, por todo o teu sistema, a coordenação motora, o seu sistema nervoso. Esses transtornos, aí a pessoa começa a sentir arrepios, começa a sentir palpitações, começa a ver vultos, começa a ouvir vozes que não tem nada a ver com espíritos. Ora, gente, a doutrina ela é muito clara a respeito dessas questões. Em muitos capítulos que nós já estudamos, nós já tratamos desse assunto. Por isso a importância do psiquiatra, porque ele prescreve um medicamento que aquele medicamento indo até aquela área no cérebro, na região da massa encefálica, ali centraliza aquelas energias, aquelas proteínas, aquelas substâncias, e a pessoa volta a um estado de lucidez. Muitos pacientes tratados por psiquiatras que chega ao psiquiatra dizendo que estão vendo vulto, que estão ouvindo vozes, doido mesmo, né? Falei para você que todo médico tem, né, um jeito de doido. Depois de alguns meses tratando com o psiquiatra, ele deixa de ver vultos, ele deixa de ouvir aquelas vozes, porque aquilo lá não é original, não é originário, ou originado, não é de origem de faculdades mediúnicas, não tem nada a ver com a faculdade mediúnica. Aquilo ali é um transtorno neurológico, físico. É um transtorno orgânico. Tá vendo só? Por isso que se recomenda todos os casos que aparecem na casa espírita séria. Todos os casos desse tipo. Ah, você está vendo espírito, meu bem? Estou. Você está ouvindo espírito, meu bem? Estou. Você está tendo crises convulsivas, meu bem? Estou. Procure um psiquiatra primeiro. Depois que você se tratar com um psiquiatra, você retorne aqui, que nós vamos te dar toda a assistência. Agora, se você quiser ir ao psiquiatra hoje ou amanhã, e depois de amanhã, paralelo aos tratamentos do psiquiatra, você vir à casa espírita aqui, para você receber auxílio espiritual, pode. Não significa que você vai se tratar com o psiquiatra 6 meses
e vai ficar afastado da casa espírita 6 meses, não. Procura o psiquiatra. Procurou? Procurei. Está medicado? Estou tomando medicamento. Tá. Então, vem agora para a casa espírita. Quando é que termina o seu tratamento no psiquiatra? Daqui 6 meses. Pois bem, vamos tratar você também durante esses 6 meses espiritualmente, unindo o útil ao agradável. Agora, optar pelo tratamento mediúnico primeiro, isso é um suicídio. Isso é um suicídio. E 99% das casas espíritas, os presidentes, os integrantes da casa espírita, eles não querem nem saber. Eles não querem nem saber. Você apareceu à casa espírita clamando sintomas equivalentes, o que eu acabei de dizer, ali aquele responsável, ele olha em você e fala assim, isso é mediunidade, isso é evidência, isso é influência de obsessor, isso é ataque das trevas. Você tropeçou, arrancou a unha do pé, as trevas que te atacou. Você entendeu? Você sofreu um desmaio, foi as trevas que te atacou. Um carro te atropelou, foi as trevas que te atropelou. Fez o carro te atropelar. Você entendeu? Gente, isso aí é um erro tão grande. A falta de conhecimento é tão grande que é lamentável. Dá nojo. Mas a gente tem que continuar, né? Em alguns casos pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, já tratamos. Porém, nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação. Do ponto de vista higiênico. Do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela. A pessoa que possui a faculdade mediúnica abusa da faculdade mediúnica, né? Desvia, vai pela contramão da justiça divina. Aí, meu amigo, minha amiga, semelhante atrai semelhante, né? Mexeu no que é do outro, leva chumbo e chumbo grosso. Depois de se haver tornado médio facultativo, por que então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos? Então, olha só para você ver. Do ponto de vista higiênico, só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela. Depois de se haver tornado médio facultativo, né? Que é esse médio, primeiro vem o médio facultativo, né? E depois médio involuntário ou natural. Por que então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital? Então é óbvio que o descontrole, a indisciplina, a irresponsabilidade, obviamente, aquelas energias tantas no teu organismo, devido àquela falta de disciplina, por conseguinte, vem o enfraquecimento dos órgãos do corpo físico. Então é natural que quase que constante aquela pessoa ela vai se ver assim mediante a grandes transtornos de
de ordem orgânica, de ordem física, constantemente, devido o descontrole, devido às disfunções das energias. Mas aqueles que trabalham corretamente, você entendeu? Não há disfunção, não há desorganização, não há nada. Depende da pessoa. Para você ver, a pessoa, o arroz, o feijão, né? O alimento ali do almoço. Então, o médico, ele recomenda. Vamos pensar da seguinte forma. O médico recomenda, no almoço, a pessoa deve ingerir apenas 800 calorias. Tudo bem, está num regime, né? Mas ele, imprudente, em vez de ingerir 800 calorias, ele ali procura ingerir 15.000 calorias no almoço. Ele vai lograr êxito? Nunca. Ele desintegra mais ainda o teu sistema imunológico, o teu organismo físico e por aí em diante. Vamos dar sequência no próximo vídeo.